Olá, caro aluno, sou o professor Magno Gomes e a partir de agora estarei com você com esta disciplina muito importante para a sua formação, que é Mercado de Capitais. Então, a minha formação é em Economia, sou graduado em Economia, meu mestrado é em Economia Regional e também doutorando em Economia. Perfeito? Então, essa disciplina a gente vai trabalhar ela com a visão do investidor. Então, a visão da pessoa que tem lá o saldo, né, um dinheiro que está guardado ali, por exemplo, na poupança, vai querer buscar outras fontes de investimento, outras formas de investimento. E aí a gente vai trabalhar apresentando para você, desde o início, como é feito ali todo o sistema financeiro nacional, passando ali para os passo a passos de quem não investiu, por exemplo, em bolsa e pretende investir, né, hoje, que está muito na moda aí, né, quando você vai lá no YouTube, por exemplo, tem todas aquelas propagandas, né, quem tem essa intenção, esse objetivo, essa aula vai ajudar também a você identificar o passo a passo para você fazer esse investimento. Então vamos comigo ao quadro. Então nesta aula, então algumas perguntas, né, que a primeira é, o que você entende por mercado de capitais? Então você que já faz, né, algum investimento ou tem aí alguma experiência no mercado, também vai ser útil para você, porque aqui a gente vai pegar aquele início, fazendo toda a composição do sistema financeiro nacional, que é muito importante, principalmente para o indivíduo, que ele pretende aí tirar aqueles certificados para trabalhar em banco ou trabalhar em corretoras, você precisa ter aquele CPA 10, CPA 20, tá? Então o conhecimento de todo o sistema, uma vez quando eu fiz a prova pelo menos, né, tinha lá as questões falando do sistema financeiro nacional. E a gente vai aprender como funciona o mercado de valores imobiliários no Brasil. Tá? Então, desde o início, a gente, né, até lá o final, quando você começa a investir, a fazer as operações. Tranquilo? Bom, então primeiro a gente vai conhecer, nesta aula, o Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, você vai ver as siglas, dependendo do manual que você vai estar lendo, Sistema Financeiro Nacional ou Sistema Financeiro Brasileiro. Tá? É a mesma coisa. Compreender aí o funcionamento da Bolsa de Valores. Como funciona as negociações na Bolsa de Valores? Eu nunca investi, pretendo fazer meus investimentos, comprar ações. Como que eu faço isso, professor? Qual é o passo a passo? Onde eu devo ir? Quem eu devo buscar? Qual a informação que eu preciso? Então a gente vai ver, né, esse passo ali nas primeiras aulas e ao chegar ali ao final do curso a gente vai entrar sim em algumas análises técnicas, que é aquelas análises gráficas, e também nas análises fundamentalistas, que é ali avaliar a saúde da empresa. Tá? E a relação entre risco e retorno, que é muito importante. Você aprender a fazer aí o seu gerenciamento de risco. Tá? Uma vez que no mercado de capitais, né, a gente vai ver que é um mercado, principalmente na Bolsa de Valores, tem muito volatilidade nos seus preços, então é um mercado de alto risco, mas também que promete grandes retornos. Perfeito? Então, para isso, para a nossa aula ficar um pouco mais dinâmica, a gente vai ter aqui, né, a nossa situação problema ou a nossa personagem que vai nortear a nossa aula para nos ajudar aí a entender um pouco melhor. Então, vamos aí acompanhar a história da Márcia, uma advogada que já é formada há 5 anos e atua na sua profissão desde então. Então, há alguns anos de trabalho, após alguns anos, ela conseguiu melhorar sua condição financeiramente e no momento atual ela possui as suas sobras, né, a sua poupança de dinheiro aí e percebeu que pode aplicar em outros ativos. Porém, ela tem algumas dúvidas. E aí eu e você vamos ajudar, né, a nossa personagem a sanar alguma dessas dúvidas. Tranquilo? Porque elas são dúvidas comuns, né, de todo investidor que se tem, né? Onde eu devo investir? Quais são os riscos que eu vou ter a fazer determinada aplicação? Então são esse tipo de dúvidas que a gente vai ajudar, que a gente vai responder nesta aula. Sistema Financeiro Nacional. Antes de mais nada, antes da gente entrar, ver como que é as operações na Bolsa de Valores, como que é a diferença de ações, por exemplo, é importante a gente ver qual que é, né, o sistema financeiro, né, todas as organizações, as instituições que se tem nesse sistema que garante o seu dinheiro quando você vai fazer os seus investimentos
ali, por exemplo, em títulos públicos, ou aplicando na poupança, ou aplicando em ações. Então vamos ao quadro, ver aí a composição do Sistema Financeiro Nacional. Então, o que é, em definição, o Sistema Financeiro Nacional? Ele é formado por um conjunto de entidades e também instituições que promovem aí a intermediação financeira, isto é, o encontro entre os credores e os tomadores de recursos. Então, você tem lá os agentes superavitários, que, que têm o dinheiro, e os agentes deficitários, que são aqueles que buscam o recurso então. Tá? Então, é por meio desse sistema financeiro que as pessoas, as empresas e até mesmo o governo circulam a maior parte de seus ativos, pagam suas dívidas e também realizam os seus investimentos. Tá? Então, a gente vai ter os poupadores de um lado, os tomadores do outro e as instituições fazendo esse meio de campo. Tá? Bom, então aqui é a nossa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Ele vai ser composto, a gente vai abrir um pouco mais, né, essa estrutura. Mas a gente vai ter aqui os órgãos normativos, tá? O maior dele é o Conselho Monetário Nacional, CMN. Depois, você tem os órgãos supervisores, que aqui vai entrar o Banco Central do Brasil, né, a Comissão de Valores Imobiliários, entre outros. E os órgãos operadores, que aqui é o final da ponta do sistema, que são os bancos, né, os bancos comerciais, bancos de investimento, as corretoras, entre outros. Beleza? Essa aqui é a estrutura. Então, assim, a gente pode afirmar que o sistema financeiro ele é formado por um conjunto aí de instituições dedicadas a proporcionar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos dentro de um país. Então, aqui agora a gente vai pegar essa estrutura, né, a gente vai ver dentro ali dos órgãos normativos quais são eles, quais as suas finalidades, né, quais são as normas que eles vão estar criando. Depois a gente vai entrar dentro dos órgãos supervisores, né, quais também são as suas responsabilidades. E por fim, ali vamos apresentar alguns dos operadores. Então vamos ao quadro. Então, falando dos órgãos normativos, né, eles vão fazer o quê? Elaborar as normas para que o sistema financeiro funcione perfeitamente e garanta, muito importante, a segurança das transações, tá? E os órgãos supervisores vão trabalhar para que os integrantes aí do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Então, os órgãos normativos vão criar suas regras e os supervisores vão fiscalizar para ver se as mesmas estão sendo cumpridas de fato. E os órgãos operadores são as instituições que ofertam os serviços financeiros, né? O papel do intermediário. Então, aqui a gente vai ver que vai ter os bancos comerciais, bancos de investimento, entre outros. E aqui, o mais importante, né, dentre os órgãos normativos, você vai ter aqui o mais importante, que é o Conselho Monetário Nacional, CMN. Ele foi instituído ou criado aí em 64. Ele é um órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Essa pergunta aqui cai sempre lá na prova de tirar os certificados que eu mencionei anteriormente. Tá? E tem a responsabilidade de formular políticas da moeda e do crédito. O seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e também social do país. Tá? Então ele tem que pensar por essas duas linhas, aí, esses dois lados, tanto o crescimento também como o desenvolvimento. Além disso, ele vai zelar também pela liquidez da economia, né? Vai manter as reservas internacionais em níveis mais adequados, mas em termos de normas. Porque quem vai ter ali ou fazer, né, a contenção controlar de fato as reservas internacionais é o Banco Central. Então, o Banco Central que vai controlar, por exemplo, os dólares que entram no Brasil, né? O pessoal faz o investimento e o dinheiro, os dólares ficam lá
no Banco Central. Ele faz esse controle, podendo ou não entrar na economia através de leilões, quando a moeda tem grande volatilidade, por exemplo. Então, dentre os órgãos supervisores, vamos ter aqui o Banco Central, que tem como missão garantir a estabilidade do poder de compra da moeda do país, né, que de fato é o real. E também assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro local. Quais são as suas funções? Ele vai emitir o papel moeda, né, e também o papel moeda e as metálicas, e a moedinha de fato. Receber os depósitos compulsórios e voluntários aí das instituições financeiras. Tanto o depósito compulsório, que é obrigatório. Então, todo real que você deposita lá no seu banco, uma parte daquele real é obrigatoriamente depositado no Banco Central do Brasil. Outra, né, se o banco, de fato, lá o seu banco quiser depositar um percentual maior, aí é por parte dele, que daí é a parte voluntária ali. Mas sempre vai exigir, né, ou vai existir aí um percentual que vai estar em torno ali mais ou menos de 25% dos depósitos compulsórios para garantir ali, né, a solidez dos bancos. Ele vai exercer também o controle de crédito sobre todas as formas. Vai efetuar aí o controle dos capitais estrangeiros, ou seja, dos dólares, fiscalização das instituições financeiras. Então, a grosso modo, o Banco Central ele vai fiscalizar os bancos para proteger os clientes. Tá? Ainda nos órgãos supervisores, a gente tem aqui a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Tá? Essa vai fiscalizar basicamente a Bolsa de Valores, né? Tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Função: assegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados de bolsa, evitar ou coibir a modalidade de fraude ou manipulação de mercado. Então não pode ter manipulação, tá? E promover a expansão e o funcionamento eficiente, além de regular o mercado de ações. Essas são, né, as funções aí da CVM. E aí a gente vai ter alguns órgãos operadores, tá? Tem outros, mas aqui alguns destaques. Todos os bancos, privados e públicos, a própria Caixa Econômica, a Bolsa de Valores, os administradores de consórcio, as cooperativas de crédito, as corretoras e distribuidoras, Bolsa de Mercadorias Futuras, a gente vai ver, né, que também são fiscalizados por, né, é um órgão operador que é fiscalizado também, as bolsas de mercadorias futuras, pela CVM. E as demais instituições não bancárias, que faz parte de todo esse sistema, tá? Então esse aí é o sistema financeiro nacional. É importante que a composição, né, essas instituições, pode, dependendo do período ali, sofrer algumas alterações. Então é importante sempre estar entrando lá no site do Banco Central, que vai ter todo o organograma certinho, as instituições, as secretarias de todo o sistema como um todo ali, né, do geralzão. Tranquilo? Agora, a gente vai ajudar a personagem Márcia com as suas dúvidas sobre o sistema financeiro nacional. Então vamos ao quadro. Então Márcia, ela tem aqui as suas dúvidas, que vai ser em relação ao próprio sistema financeiro. Então Márcia tem algumas dúvidas para realizar os seus investimentos no mercado financeiro. Como? Será que o dinheiro dela está garantido? Bom, os investimentos não vai ser todos, mas alguns sim ele é garantido pelo, né, tem outros fundos, mas o principal que foi desenvolvido pelos próprios bancos, iniciativa dos bancos comerciais ali, né, os privados, lá atrás, se não me engano foi em 1995, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então ele vai ter um limite ali, né, por aglomerado financeiro que vai ser de 250 mil, né, chegando até um total de 1 milhão, que você garante, mas não é todo o investimento que é garantido por esse fundo. Então sempre quando você vai fazer seu investimento, tem lá, né, naquelas letrinhas miúdas, mostrando, né, e falando que o seu investimento ele é garantido por alguma, né,
por algum órgão. Então ele pode ser, aí uns exemplos de investimentos que é garantido, a própria poupança, CDB, as letras de câmbio, né, LC, entre outros. Perfeito? Então é sempre importante, quando você for fazer seu investimento, né, se informar desta possibilidade de garantia. Caso você faça uma aplicação em um determinado banco e ele quebre, por exemplo, né, você é garantido ali pelo fundo garantidor de crédito. Então, caso ele seja garantido, quem dará essa garantia? Né? Então, uma das possibilidades é o próprio fundo garantidor de crédito, tá? O FGC. Posso confiar nas instituições intermediárias financeiras? Olha, hoje no Brasil, a gente viu ali, já dado na sua estrutura, tem o que? Os órgãos normativos, depois você tem os órgãos de supervisores que vão fazer que vão fiscalizar, tá? Então isso é bem seguro hoje nos bancos, mas é sempre importante quando você for selecionar ali, né, a sua corretora, por exemplo, né, dar uma pesquisada, quem são ali os gerentes, os donos, né, qual é as reclamações que tem no mercado, porque, né, já vou adiantando, todas elas têm os seus pontos fortes, pontos fracos, como qualquer outra empresa, né, então é sempre bom você estar pesquisando antes aí de fazer os investimentos, né, na hora de selecionar a sua corretora, por exemplo. Se ela é nova no mercado, se ela é consolidada, qual é o grupo que está por trás dela, né? Isso é importante. Então, como solução aqui, ela pode confiar, porque você vai ter o Conselho Monetário Nacional, que vai fazer todas as normativas, depois você tem o Banco Central, que vai fazer a função de fiscalizar, de supervisionar todas as instituições intermediárias, né? Depois, se estiver fazendo coisa errada, vai ser punida, tem multa e tudo mais. E na Bolsa de Valores, né, mercadorias futuras também, a Comissão de Valores Imobiliários, que faz esse papel de supervisor. E depois, essas instituições que regem, controlam, fiscalizam os intermediários financeiros. Então, hoje é bem seguro, né, fazer os seus investimentos. Então, você tem ali os bancos com as suas regras internas, mas elas não podem se sobressair as leis e as regras criadas ali por esses órgãos, tá? Pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil, não pode passar por cima deles. E aqui a composição, né? A última atualização que eu fiz de todo o sistema geral aí, vai ser essa, lá no Banco Central, onde você tem ali os órgãos normativos, como já mencionei, o Conselho Monetário Nacional, né? Aí tem os seus órgãos supervisores que está subordinado a ele, que é o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários. E os operadores, né? Então esses caras aqui fiscalizam os operadores, que são aqui as instituições financeiras de depósito à vista, são os bancos comerciais, demais instituições financeiras, né? Bancos de câmbio, por exemplo, né? E também outros intermediários ali. Na questão da CVM é a mesma coisa, ela vai fiscalizar a Bolsa de Mercadorias Futuras e a Bolsa de Valores, tá? Aqui você tem um órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Seguranças Privadas, que tem como subordinado ou vai fazer a supervisão, fiscalização, a Superintendência de Seguros Privados, o SUSEP, e que vai fiscalizar as empresas de resseguros, sociedades seguradoras, sociedade de captação, entre outras. E aqui você também tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem como entidade supervisora, né, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E ela vai fiscalizar as entidades fechadas e privadas complementares, tá? Então essa é a última atualização que tinha aí do Sistema Financeiro Nacional. Então a gente percebe que é assim, né, bem seguro. Você pode ter ali, principalmente no seu banco, né, se você já é correntista, ele sempre tem as suas linhas de investimento. Então é importante também sentar ali com o seu gerente, né, ter uma conversa para que ele explique melhor as oportunidades que se tem ali, dado também, claro, obviamente, o seu perfil de investidor. Bolsa de Valores, mercado de capitais e mercado de valores imobiliários. Então agora a gente vai fazer uma contextualização,
e iniciar aquele passo a passo para que você aí que está interessado em fazer as suas aplicações, por exemplo, comprar uma ação ou fazer um fundo de investimento, né, para que você tenha aí esse passo a passo, como se faz de fato, para você iniciar, né, a sua vida aí de investidor. Acompanhe comigo no quadro. Então, primeiro vamos definir aqui o mercado de capitais. Tá? Então, antes de a gente passar aquele passo a passo, né, a gente vai definir aqui. Então, é o sistema de entidades e regras que inclui instituições, como a gente já viu, as suas leis, as suas normas, procedimentos e tecnologia, muito importante isso, para que sejam negociados os documentos que representem aí investimentos em dinheiro ou bens que podem ser avaliados monetariamente, através de uma aquisição pública. Então, essa é a definição. Porém, caminhando aqui, a gente tem, né, quais são os participantes do mercado de capitais. Então, a gente já viu. A gente tem aqui Comissão de Valores Imobiliários, tá? Que vai fiscalizar lá a Bolsa de Valores e também a Bolsa de Mercadorias Futuras, que hoje, né, ela é unida, é a BMF. Eu já vou explicar também o porquê. Então, você tem as companhias de capital aberto, que são as empresas SAs, que têm as suas ações negociadas em Bolsa de Valores. Então, você tem as Bolsa de Valores, tá? Onde negociam as ações dessas companhias, né, das SAs. Você tem as sociedades corretoras, que é os intermediários. Você precisa, né, ter uma conta numa corretora para que você, então, possa estar iniciando ali para fazer os seus investimentos, para fazer as suas aplicações. Os investidores de pessoas físicas e jurídicas, por exemplo, como eu, que faço lá meus investimentos, né, em ações, tá? E também as jurídicas, né, que são os tubarões, né, as empresas ali que têm um grande potencial, um volume monstruoso de capital, né? Então, no jargão, os sardinhas somos nós, que, né, tem pouco poder aquisitivo, né, valor investido, e já as empresas, os bancos, né, as instituições aí, os fundos, os tubarões, porque esses conseguem, de fato, direcionar o mercado, dado o volume muito grande de dinheiro que é negociado todo dia na Bolsa de Valores. Agentes autônomos de investimento, que são aqui, para você ser um agente autônomo de investimento, é importante que você tenha alguns dos certificados, né, que você possa, então, fazer ou, né, indicar possibilidades de investimento a outras pessoas. Sociedades distribuidoras, bancos comerciais e bancos de investimentos, tá? Bancos comerciais é aqueles que podem receber depósito à vista, de investimento não, é só para, né, fazer o investimento mais de médio e longo prazo. Isso é bastante importante também nesta diferenciação, tá? E aí a gente tem, na sequência, né, os valores mobiliários aqui, que são que é de fato, então, valores imobiliários. São quaisquer títulos, né, ou contratos de investimentos coletivos que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujo rendimento advém do quê? Do esforço do empreendedor ou de terceiro. Então, valores imobiliários, por exemplo, você tem ali as ações das empresas, os debêntures, né, as cotas de fundos de investimento, as notas comerciais e aí vai, entre outros. Então perceba que você tem ali, né, no mercado de capitais uma gama de instituições que vão estar trabalhando ali, né, para que tenha toda essa dinâmica e os vários ativos, como ações, debêntures, né, cotas de fundo de investimento, entre outros. Então a gente vai ver que esse mercado é bastante dinâmico e também ele é regulado, como já mencionei, pela CVM. Vamos ao quadro. E aí é importante a gente diferenciar também a Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias Futuros, tá? Então, a Bolsa de Mercadorias Futuros, aqui é onde era negociado, né, lá as ações, as commodities. Então, a Bolsa de Mercadorias Futuros negocia o que? As commodities, através de derivativos agrícolas e ativos financeiros, como taxa de juros, câmbio
e também através de títulos e índices, né? Então, derivativos aqui é tudo que vai é um ativo que vai derivar de outro ativo, pode ser físico ou financeiro, por exemplo, né? Então, aqui você negocia lá, por exemplo, né, os contratos de café, de soja, de milho, né, do boi gordo, também é negociado na Bolsa de Mercadorias Futuras. Então, você negocia um contrato de um produto já que é, né, compra hoje, a plantação nem aconteceu, mas o cara já comprou lá a safra lá daqui 3 meses, quando colher e tudo mais, né? E também a questão do boi é a mesma coisa, que é negociado então na Bolsa de Mercadorias Futuras. Então a gente vai explorar mais isso ao longo do curso, né? Tem um exemplo bacana lá que é o RED que faz, que é um campo muito pouco explorado, principalmente, pessoal, né, para aquele agricultor que é, né, de média, os grandes já fazem isso, mas até o de pequeno, principalmente, mas alguns médios também, não fazem esse controle, porque é um ramo muito volátil no que tange a você precificar, porque hoje você vai plantar, mas o preço que você vai negociar vai ser depois que você colher 3, 4 meses, e lá, né, tudo pode acontecer. Então você tem chuva, você tem clima, frio, que pode, né, fazer uma super safra ou fazer, né, acabar com as plantações e ter uma menor oferta do produto, fazer com que o preço suba, ou uma super safra, fazer com que o preço caia. Então é muito difícil essa previsibilidade, fazer essa previsão dos preços. E aí é importante a pessoa que tem o conhecimento, as habilidades, as competências, né, para você fazer essa negociação e garantir esse preço hoje que você está plantando aqui, que você vai vender lá na frente. Então é possível fazer isso através das operações de hedge no mercado futuro. Então vamos ao quadro. E aqui a gente tem a Bolsa de Valores. Então na Bolsa de Valores são as instituições privadas cujo objetivo é manter um local onde o sistema é adequado à realização de operações de compra e venda de títulos de valores imobiliários. Então lá em 2008, era a Bolsa de Mercadoria Futura e a Bolsa de Valores eram separadas. Então elas se fundiram, né, formando ali a BMF, tá? E aí em 2017, né, elas vão fazer ali, né, a sua fusão com a CETIP, que é a Central de Custódia, Liquidação e Títulos, né? E aí deu origem à B3, né, que é ali do Brasil Bolsa Balcão, tá? Então hoje é o que se tem, né, dado as fusões dessas empresas, as possíveis negociações. E como acontece isso? Então aqui você tem as operações de ações na Bolsa de Valores, no mercado primário e mercado secundário. Então o mercado primário, né, ocorre as primeiras negociações das ações das empresas, ou seja, é onde ocorre a subscrição, as novas ações, né, aos investidores mais interessados. Já o secundário não, ocorre as compras e vendas dos ativos desses indivíduos que adquiriram primeiro ali no mercado primário, né? Então primeiro é negociada, ela faz o IPO, lança suas ações, então tem os investidores interessados que compram e depois essas ações que já foram negociadas vão para o mercado secundário, que daí são as negociações nos pregões da Bolsa de Valores brasileira, né? Na Bovespa. Agora a gente vai responder aqui, né, as dúvidas da nossa personagem sobre a Bolsa de Valores. Então vamos ao quadro. Então aqui a nossa, né, a Márcia, né, ela precisa da nossa ajuda com as suas dúvidas. Então ela trabalhou durante anos, acumulou seus recursos e possui algumas dúvidas em relação à aplicação no mercado de capitais. E uma delas é: como é o funcionamento e a estrutura do mercado de valores imobiliários? Então agora a gente vai mostrar para a Márcia qual é o passo a passo, né? Assim que você também queira aí iniciar seus investimentos, como que você faria para iniciar todo esse processo? Tranquilo? Bom, então para resolver a dúvida da Márcia, primeiro a gente deve então demonstrar que o mercado é formado aí por bancos de investimentos, pelas corretoras e distribuidoras de títulos, tá? E também pelos agentes autônomos de investimentos e administradores de carteiras de investimento, tá? Então tem esses agentes e também vamos ver outros aqui na sequência.
Então temos os administradores de mercado, que é a bolsa de valores, as depositárias e custódia e outros participantes, os analistas de mercado de valores imobiliários, que vão fazer as análises, né? As empresas de auditoria e também as consultorias especializadas. Então esses são aí alguns dos agentes que vão estar aí atuando nesse mercado. Tá? Depois, quais são as orientações, então, para aplicações na Bolsa de Valores? Qual que é o passo a passo, pessoal? Né? Então, como eu já mencionei, essa parte é muito importante porque você deve também fazer uma pesquisa. Tá? Então, primeiro, né, a gente vai orientar a Márcia a seguir os seguintes passos. Escolher o título que deseja aplicar. Por exemplo, a Márcia vai desejar aplicar em ações. Ela quer comprar ali ações da Cogna. Está com preço bacana, ela viu, né, escutou, viu as notícias e ela quer comprar, fazer seus investimentos. Então, como ela não tem muito, até um conselho, você não tem muito conhecimento, você precisa estudar, né, porque você vai ver muitas informações, pessoal falando, né, você vive de trade e tal. Tome cuidado, pessoal, porque, né, há pesquisas aí no Brasil e vai ser apenas 10% desses, né, indivíduos que conseguem, de fato, sobreviver fazendo operações na Bolsa de Valores, tá? Porque ela é muito volátil, né, tem bastante risco, então é preciso muito estudo, né, e ter conhecimentos para que você possa estar trabalhando ou sobrevivendo só disso, por exemplo. Mas é uma excelente alternativa de investimentos que pode te dar grandes, né, retornos, dado o valor que você vai estar aplicando ali. Então, primeiro, vamos supor que ela quer ali aplicar em ações. Então, você vai optar por uma corretora de valores imobiliários. Então, para você comprar uma ação na Bolsa de Valores, você precisa ter uma conta em uma corretora. Né? E qual corretora é melhor? Você deve fazer a pesquisa, analisar lá, né, quais são as suas críticas que tem lá nos sites, né, de reclamações, por exemplo. E aí você vai abrir uma conta para movimentação. Tá? Então você vai abrir uma conta para movimentação nessa corretora, como se fosse uma conta no banco, e vai depositar lá o seu dinheiro, o seu recurso para fazer as aplicações, para você comprar e depois vender as suas ações. Lembrando que este dinheiro que vai estar na corretora não vai te render juros nenhum, nada, nem mesmo a poupança, por exemplo. Vai ter zero. Então tome muito cuidado, porque se você deixar seu dinheiro parado na conta da corretora, chega no final do ano, você teve lá a inflação de 3, 4%, e aí você perdeu o dinheiro, porque seu poder de compra do seu dinheiro que estava lá na corretora, como não rendeu nada, nem corrigiu pela inflação, você perdeu o poder de compra daquele dinheiro. Então você teve prejuízo de fato. Tá? Então é importante você ter um dinheiro lá e estar sempre movimentando ele nas aplicações financeiras. Então vamos ao quadro. Então em seguida vem as instruções ao corretor, né? Então você fez lá, abriu a conta, depositou o dinheiro, então tem uma pessoa lá, que é o corretor, que vai ligar para você, entrar em contato, apresentando algumas das oportunidades. Tá? A empresa que deseja comprar as ações, aí você tem a quantidade que você pode falar junto para o seu corretor que você quer comprar, né? Os preços desejados e o tempo das ordens, porque é muito importante, né, que você nesse mercado também, a agilidade, ter uma boa internet, né, uma boa plataforma ali para você estar operando. O preço bom é tal, você coloca uma ordem lá, já foi, né, já subiu, não vai voltar mais, por exemplo. Tá? Então, quando ocorrer as negociações, ela será avisada, a Márcia vai ser avisada, será emitida, então, uma nota de corretagem, apontando qual é a quantidade de ação que ela comprou, o preço que ela comprou, as taxas que paga a Bolsa e também a taxa de corretagem vai ser discriminado na nota fiscal. Perfeito? Será emitida, então, essa nota de corretagem com as taxas e o valor pago pelas ações. Vai estar tudo discriminado certinho lá, bem como as informações sobre a liquidação da operação. Tá? Então, toda compra que você faz de qualquer ação, em qualquer quantidade, tem uma nota fiscal, né, que daí é online, que chega para você. E aí,
hoje, o que todas elas vão ter, as corretoras, elas vão liberar para você a sua plataforma, na sua conta, né, o Home Broker, que é aqui essa plataforma. Isso vai variar muito, tá, pessoal? De corretora para corretora, né? Algumas plataformas são mais ágeis, outras nem tanto, né? Uma tem umas ferramentas que vai te ajudar, né, a ter mais assertividade nas suas estratégias, outras nem tanto também. Tá? Mas é basicamente isso. Você tem aqui uma cartilha onde você vai colocando os ativos, né, que tem todos os códigos, que a gente vai ver logo mais. Você vai acompanhando a cotação, você tem preço máximo, preço mínimo, cotação do dia, variação que está tendo, tudo em tempo real. E aqui, por exemplo, você tem as suas boletas, né? Você vai lá colocar a ordem, o código do ativo, a quantidade, né, que você quer comprar ou vender, colocar o preço e colocar a sua senha e enviar, e automaticamente a sua ordem vai lá para o pregão e em algum momento alguém vai casar. Se você está vendendo, alguém vai comprar, ou se você estiver comprando, alguém vai vender. Então as duas ordens vão casar ali na negociação e vai ser liquidado, e aí tem a sua nota de corretagem. E também você vai ter algumas dessas corretoras, a maioria delas vão te proporcionar algumas plataformas, né? Às vezes free, outras vezes você tem que pagar alguma taxa extra, mas que são os gráficos muito importantes para você fazer as suas análises, né, de momento de entrada no mercado, momento de compra, momento de baixa, analisar a tendência de alta, né, tendência de baixa, suporte, resistência. Isso aí é tudo papo também para nosso, né, na sequência do nosso curso, onde a gente vai trazer algumas das análises técnicas do mercado ou especificamente da Bolsa de Valores. Tranquilo? Bom, agora, cara aluno, deixo você um momento para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência dando continuidade à nossa aula.
Bom, cara aluno, né, a escolha da sua corretora, né, que você deve fazer, então você deve pesquisar novamente, analisar ali, né, quais são, né, as suas reclamações, seus pontos fortes, pontos fracos, né, e optar. Hoje tem várias corretoras, né, com corretagem zero, outras cobram corretagens um pouco menor, né, com valor bem irrisório. Tem também no seu banco mesmo, provavelmente já tem uma corretora, caso você queira ir, vá lá, converse com o seu gerente, que você vai ter algumas possibilidades, né, de investimentos, né, no que tange aí a compra de ações. Políticas de dividendos, ações, mercado à vista e mercado a termo e também o mercado futuro. Então agora a gente vai ver essas definições, definir de fato o que é uma ação, quais são os tipos que tem, qual é a diferença do mercado futuro e mercado à vista. Vamos ao quadro. Então o que de fato são ações? Então ela vai ser um título negociável que representa uma fração mínima do capital social de uma empresa de capital aberto. Tá? O detentor de uma ação é de fato o proprietário da empresa, ele é o acionista, então ele é o dono da empresa. Tá? Então quando você compra uma ação, você vira aí sócio daquela empresa, você é o dono dela, mas com uma fração, né, bem menor. E quais são os tipos de ações? Tem dois tipos, né? Algumas empresas não vai ter os dois tipos, vão ter apenas um, principalmente a maioria das empresas de comércio são só as ações ordinárias, né? Mas tem empresas que vão ter ordinárias e preferenciais também. Tipos de ações. Primeiro você vai ter as ações ordinárias, que é as ON, tá? Qual que é a diferença delas? Qual que são as principais características? As ações ordinárias, elas dão o direito a voto ao acionista quando ocorrer reuniões da Assembleia Administrativa para definir as atividades financeiras e econômicas da empresa. Aqui eu trouxe o exemplo da Petrobras, né? Petro 3. Toda vez, então, o código das empresas, das ações que é negociado na Bolsa de Valores, vão ser seguidas de 4 letras, né? E aqui um número, que é sempre, né, ou na maioria das vezes, A3, para representar que é uma ação ordinária, a ON, tá? No que tange aqui a direito de voto, é importante o seguinte, se você tem lá comprar 100, 200, 1000 ações de uma determinada empresa, você tem um direito de voto sim, mas na prática, pessoal, você não vai viajar lá para o estado, né, normalmente lá para São Paulo, por exemplo, se for a sede, para você estar, né, se você, ou até mesmo você é da região, você não vai lá, às vezes, dar o seu voto, porque quem vai, de fato, determinar, né, a dinâmica, os investimentos da empresa, são aqueles fundos, né, ou empresas que têm lá, por exemplo, 5%, 10%, 20% do total de ações de determinada empresa. Né? Então, esses acionistas, sim, eles vão ter o maior peso ali na hora do voto e, de fato, vão ser eles que vão aí direcionar as companhias no que tange aos seus investimentos, desinvestimentos e estratégias adotadas. Vamos ao quadro. Tá? Então, a vantagem da ON é que você tem direito a voto. E as preferenciais, professor, para que serve? Esse tipo de ação não tem preferência a voto, então você não vai poder dar muito voto ali, né? Sua opinião não vai ser muito válida. Porém, tem preferência no recebimento de lucros e dividendos, né? Então, você é o primeiro que recebe, né, esse dinheiro. E na prática, pessoal, as empresas que têm as opções de empresas ordinárias e também as preferenciais que tem como característica aqui, ó, código 4, né? Então, 4 letras e o número 4, essas vão ser que tem mais liquidez. Então, isso é muito importante no mercado de ações. Por quê? Porque às vezes você pode comprar uma ação e ficar segurando ela e não ter para quem vender depois, né? Você vai estar com um elefante branco na mão, tá? Então, analisar também o ativo que você vai estar investindo. A questão da liquidez é muito importante, porque você pode comprar ali e de repente não ter ordens. Você comprou, você vai vender, por exemplo, vou vender a tal preço, e depois você não vai ter ordens ali para comprar o seu ativo, né, a sua ação que você tinha investido. Então isso é muito importante, porque se você não tem
né, essa liquidez, muitas das vezes você vai ter que baixar o preço lá muito, né, acabar com um prejuízo muito grande para você poder se livrar dela ou sair deste investimento que você fez. Então, analisar a liquidez do papel é muito importante. Vamos ao quadro. Resultados econômicos das ações. Quais são os resultados que uma ação pode trazer para mim, né, como investidor em ações ali na Bolsa de Valores? Primeiro, é quando a empresa tem lucro e ela vai pagar aí os dividendos, que vai estar lá nas normas, nas leis, né, nas regras diretrizes da empresa, falando ali o percentual de dividendos que do total de lucro, tantos por cento, a empresa é obrigada a distribuir em formas de dividendos, tá? É o lucro da empresa que será repartido então com os acionistas, todo mundo que tem as ações. E também ela pode ter juros sobre capital, que é a remuneração do capital investido na própria empresa, né, na empresa. Também tem a possibilidade de bonificações, é quando distribuem ações novas em um número proporcional às já possuídas, e também quando tem aqui as famosas subscrições, que é aí o direito de aquisição de novas ações quando tem-se o aumento de capital da empresa, tá? Então essa subscrição é muito importante, muitas das vezes o investidor tem as suas vantagens, né, porque tem aqui o quesito de você comprar, adquirir essas ações em subscrição, né, um preço muito mais acessível antes de ser negociada nos pregões das bolsas. Então você acaba tendo ali já entrando ali com um lucro bacana, né, com um percentual relativo aí bacana de investimento. Então essas subscrições, às vezes, né, os investidores que já têm as ações acabam tendo vantagem na hora de aquisição. Vamos ao quadro. E também você tem a possibilidade aqui dos debentures, né, que são títulos emitidos por uma empresa com a finalidade de captar recursos de médio e longo prazo. Geralmente, né, estou dizendo aqui, geralmente destinados a financiar novos projetos ou alongar aí o seu perfil do passivo da empresa captadora desse recurso, tá? E aí, no que tange aos mercados, aos tipos de mercado, você tem o mercado à vista, que é o mercado que você negocia as ações ali, né, o mais comum na Bolsa de Valores, é caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos e liquidação aí em 2 dias, né, que é o D+2, o pessoal fala, né, D+2, o que o pessoal diz é o seguinte: você compra hoje, eu comprei uma ação hoje, então o dinheiro vai sair da sua conta, da corretora, daqui a 2 dias ele vai sair, ele demora um tempo para sair, quanto também para entrar quando você vende o seu ativo, tá? Mercado a termo, são negociados os títulos de um preço pré-fixado para liquidação em data futura. De acordo com a negociação de compradores e vendedores. Os negócios ocorrem em períodos de 16 a quase 1000 dias, né? E o comprador poderá antecipar sua liquidação. E um dos mais comuns, além do mercado à vista, é o mercado futuro e mercado de opções. Então, a negociação futura de compradores acordam a compra e a venda de ações, né, a um determinado preço a ser liquidado lá no futuro. Que né, depois a gente vai ver as negociações, principalmente de commodities, da soja, do milho, do boi gordo. E os mercados de opções, que ao comprar uma opção, o investidor ele vai adquirir o quê? O direito de compra ou vender um determinado lote de ações com o preço e prazos pré-estabelecidos. Tá? Você que vai iniciar os seus investimentos, né, fuja de opções no começo, até você entender a dinâmica do mercado. Por quê, professor? Esse é um investimento muito volátil, né, que de fato você pode, como ele tem um prazo pré-determinado, esse ativo pode virar pó e você pode de fato perder, né, zerar tudo. Se você compra uma ação, por exemplo, e ela cai ali, por exemplo, 10, 20%, e você fala, não, vou ficar no longo prazo, segura ela, beleza, ela pode recuperar, né, de forma natural. Porém, uma opção não, se ela cair e fechar no prazo, ali no vencimento, né, ela não vai existir mais, no jargão a gente chama, virou pó, você perdeu todo o investimento, por exemplo, né, e a volatilidade dela também é muito grande.
No que tange a política de dividendo de ações, agora, a gente vai solucionar as dúvidas da nossa personagem, da Márcia. Então, a Márcia ela tem algumas dúvidas no que tange ao mercado de ações e a gente vai ajudar a resolver essas questões. Vamos ao quadro. Então, aqui, Márcia, ela precisa, então, da nossa ajuda. A advogada, ela trabalhou vários anos, acumulou os seus recursos e possui algumas dúvidas em relação à aplicação no mercado de capitais. Uma delas é o que o mercado de capitais tem a oferecer em maneira de produtos, né? Então a gente viu isso, a gente vai explanar um pouquinho mais, né? Quais são as possibilidades, né? Quais são aí o que o mercado vai oferecer à nossa investidora. Então ela tem no mercado à vista as ações das empresas, das SAs, né? Tem também, que é negociado lá, né, diariamente nos pregões, o mercado a termo, né, esse não tão comum aqui, né, para os investidores, né? Agora esse sim, né, o mercado futuro e o mercado de opções, que são os mais, né, tradicionais que temos aí em negociações diárias na Bolsa de Valores. Perfeito? Então aqui a gente tem no mercado futuro, ela pode comprar contratos de café, de soja, do boi gordo, né? Então você pode comprar ali os seus contratos, fazer um hedge, né? E iniciar. Mesmo ela não, mas eu não quero, professor, mas se ela comprar, ela vai ter que chegar lá um caminhão de soja lá no prazo pré-estabelecido e despejar lá o caminhão de soja, ou as cabeças de gado que ela comprar no contrato? Não, pessoal, ela não precisa, tá? Então, por isso que é importante ali a figura do especulador no mercado acionário, que é o cara que vai dar a liquidez para o mercado, né? Você não precisa ficar. Então, antes lá de chegar o vencimento, né, você vai fechar. Tem as formas de liquidação que a gente vai explorar um pouco mais com detalhes desse mercado mais à frente. E depois o mercado de opções, né? Então, esse mercado de opções aqui, ele é importante porque você pode, ao invés de você fazer a compra de contrato, você pode comprar uma opção da compra de um contrato lá para o futuro, por exemplo, né? Ou você pode comprar uma opção de compra ou de venda de uma determinada ação, né? E a gente vai ver aqui que esse mercado, né, também você pode, de certa forma, fazer algumas estratégias para você ter aí, almejar um determinado lucro, tá? Porém, como eu já mencionei, é um dos mercados mais voláteis que tem a questão no mercado de opções. Mas ele é muito importante, porque quando você compra um direito de compra, né, por exemplo, eu quero comprar daqui a 30 dias, por exemplo, eu espero que o preço vai estar mais alto, então eu vou comprar R$10, quero comprar R$10. Você compra uma opção, paga ali um prêmio, né, por exemplo, de 50 centavos a mil ações a R$10. Porque você imagina que lá daqui a 3 meses, por exemplo, você imagina que vai estar 20. Então, se lá 3 meses você comprar 10, excelente. Se tiver abaixo, você vai acabar perdendo ali o seu prêmio que você pagou de 50 centavos. Funciona mais ou menos isso. Porque chega lá no fim, se tiver 20, beleza, você exerce o seu poder de compra. Se tiver abaixo, você simplesmente não faz nada, você perdeu ali o prêmio que você pagou, né? Então, é uma das estratégias de investimento que também dentro do mercado de opções. Voltamos ao quadro. Então, exemplos de produtos disponíveis para a Márcia, temos as ações, né, já conhecida, as debêntures, que são títulos, né, de dívida das empresas, que vai ser aí, né, que oferece o direito de crédito ao investidor, tá? Que é remunerado a taxa de juros pré-fixada ou pós-fixadas também. As próprias empresas geram aqui os debêntures, né, prometendo pagar, né, os juros no futuro. E também os derivativos, tá? Que são aí contratos que derivam em sua maior parte do seu valor, é claro, de um ativo subjacente. Por exemplo, pode ser físico, do café. Então, um contrato de café é um derivativo. Umas opções é um derivativo da ação, né? Não é físico, é um ativo financeiro, uma ação, mas também você tem ali os derivativos, as opções, por exemplo, né? No café você tem os contratos, né? Então, você tem aí essas opções de investimento no mercado, né, que não são poucos, né, e prometem, né, e obviamente
tem boas remunerações. Principalmente hoje, onde você olha para o cenário da poupança, que a poupança hoje ela rende parte da Selic. Quando você olha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, você vai observar que a Selic está em torno de 2%, não chega nem 3%, e não vai pagar nem isso, né? Paga parte dessa, né? Por exemplo, 70% da Selic no final do ano. Então, se lá o seu investimento na poupança no final do ano te render 2%, por exemplo, e a inflação for 3,5%, né, você perdeu dinheiro, porque o seu dinheiro foi corroído pelo aumento nos preços. E os juros que você teve de retorno não compensou a perda, tá? Então, hoje, esses investimentos, né, seja em fundo de investimento, propriamente nas ações, né, vão acabar ajudando os investidores a ter aí uma maior rentabilidade. Lembrando que maior rentabilidade sempre vai ser acompanhado de um maior risco, é óbvio. Aqui o modelo de Markovski é um modelo justamente para a gente analisar isso, né, a questão de risco e retorno. Então, como a gente já aprendeu, né, quanto maior o retorno, né, a promessa, a probabilidade de um retorno, ela sempre vai vir acompanhada também com o maior risco, né, dos ativos. E aí a gente vai ver uma das teorias que vai trabalhar ou tentar, né, aí minimizar esses riscos no que tange às aplicações financeiras de investimento. Vamos ao quadro. Então aqui a gente vai ter, né, a teoria de Markovski. Então, R. Markovski é o pai das finanças modernas e foi um dos primeiros economistas na reconhecida Universidade de Chicago, lá nos anos 50, a estudar e aplicar o conceito, olha lá, né, dos métodos quantitativos, especificamente da estatística e também da economia no mundo dos investimentos, dando origem à famosa teoria dos portfólios, né? Que é aquele jargão que a gente está acostumado a ouvir, né? Ah, meu filho, não vai colocar todos os ovos numa única cesta, tá? Então isso aqui é o que a gente tem, essa ideia, porque se você coloca todos os ovos numa única cesta e se você derrubar ela, você perdeu tudo. Essa é a essência, né? Isso é a essência do negócio. Bom, segundo então a teoria do portfólio, a gente deve diversificar uma carteira de investimento, tá? Então a gente deve ter vários ativos para reduzir o quê? Os riscos chamados não sistemáticos ou aqueles riscos não sistêmicos, né? Porque o risco sistêmico é aquele, por exemplo, da economia. Ah, teve lá uma crise econômica, a inflação aumentou, então vai afetar todo mundo, né? Todas as empresas. Então isso é mais difícil controlar. Agora o risco não sistêmico, que é aquele risco já do setor ou da empresa específico, você consegue minimizar através da diversificação, tá? Então aquele inerente à empresa ou setor que ela pertence. Então esse é o primeiro passo para a minimização de risco quando a gente está falando de investimento. A diversificação ali, né, é o básico que a gente, né, que é a regra de ouro que a gente deve tá assumindo. Então, por isso é importante, né, você fazer. Mas como assim diversificar? Vou comprar uma ação de cada uma na bolsa? Então, é melhor você investir no índice, por exemplo, que faz pega lá várias empresas que ele vai estar formando o índice Bovespa, por exemplo. Então, a gente vai ver que também, né, para diversificar, você pode entrar no conceito de correlação. Você pode pegar a correlação e também da covariância. Então, você pode, por exemplo, pegar aquelas ações que quando a bolsa sobe, elas tendem a cair ou vice-versa. Quando a bolsa cai, ela tende a subir. Por quê? Quando a bolsa cai, normalmente o dólar sobe. Então, as empresas que são relacionadas à exportação, né, então como vai exportar mais, ela tende a vender mais. Então, normalmente essas empresas têm um ganho com a valorização do dólar. Então, essa dinâmica, essa correlação entre os ativos devem ser estudados na hora de selecionar as ações, por exemplo, de defesa, que a gente chama aqui neste meio. Vamos ao quadro. Bom, os riscos de um ativo pode ser mensurado pela projeção de seu retorno esperado. Ou seja,
o grau de dispersão dos retornos em relação à média. Por isso, a medida estatística eficaz para o cálculo de risco é o nosso conhecido desvio padrão, né, que é a variação dos preços, por exemplo, que você pega lá, seleciona um determinado período, calcula a média e a variação ao quadrado, né, você vai ter a variância, depois você volta tirando ali a raiz quadrada da variância que vem no desvio padrão. Então, a variação entre o torno da média é o famoso desvio padrão. Quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco. Tá? Então, esses cálculos é importante, porque o desvio padrão ele é o principal indicador, né, de risco de uma determinada ação. Quando você pega lá uma ação com o desvio padrão, sei lá, está 7, 8 vezes a sua média, aí você pega uma ação que tem ali 2 vezes a sua média, né, então talvez isso acaba sendo um indicador de risco. Quanto maior o desvio padrão de uma ação, maior é o risco dela, né, maior a volatilidade dela. Vamos ao quadro. Então, o modelo de Markovski utiliza a média aritmética, a média ponderada e outras médias estatísticas na dispersão de risco, com desvio padrão, variância e também a sua covariância. Tá? É bem importante o estudo também de médias. Então você vai ver lá no mercado mais para frente que vai ter ali os investidores que usam estratégia de média de 20, 18, 21, média de 9, média de 3, depende muito do perfil, né, da pessoa, se ele vai ser um trader, que é aquele que faz as negociações intraday, no mesmo dia, comprando e vendendo várias vezes, ou aquele investidor, por exemplo, que gosta mais de ficar segurando a ação por um longo período de tempo, de 6 meses a 1 ano, tá? Então, deve-se então diversificar os investimentos em diversos setores da economia e com o resultado desse estudo, elaborou aí um modelo que é o modelo de Markov. Então, esse modelo determina que o retorno esperado de uma carteira seja identificado com a média ponderada das taxas de retorno esperado dos investimentos, de forma que vai formar aí o portfólio, tá? Então, nesse modelo, né, ele vai mostrar o seguinte, né, Markov, que você deve, então, diversificar. Não, por exemplo, não vou comprar ações apenas do setor do comércio, porque se der uma crise e o comércio for mais afetado, você vai acabar prejudicando tudo. Agora, se você diversifica, compra aqui umas ações do comércio, uma ação ali, uma empresa de commodity, uma exportadora, então isso acaba, né, reduzindo, no caso, por exemplo, né, da pandemia que teve, né, antes lá, quem imaginava que estava comprando ações em dezembro de 2019, e depois 3 meses vem ali o lockdown, né, a pandemia que derrubou as ações no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Então, aquele cara, por exemplo, que estava com as ações aéreas, por exemplo, que fechou o mundo, não voou, né? Caiu muito, né? Você viu que teve uma desvalorização muito grande. As ações também, por exemplo, do comércio, que caiu muito, porque como é que as lojas estavam fechadas, mas agora teve empresas do setor online, por exemplo, de vendas online, que se deu muito bem, porque todo mundo foi para o mercado de compra virtual, né? Isso acabou, ou empresas de tecnologia, também que, né, ou empresas também, as farmacêuticas, que teve uma valorização muito grande neste momento, porque são elas que vão trabalhar e vai ter ali a vacina no futuro para essa doença. Tranquilo? Agora, sobre a nossa personagem, a Márcia, a gente vai ter aqui a situação problema, né, utilizando a metodologia, o modelo de Markovski. Vamos ao quadro. Então, Márcia, né, é uma mulher que questiona muito. Agora, ela quer reduzir riscos dos seus investimentos em valores imobiliários e você irá, então, ajudá-la. Márcia, ela trabalhou duro para juntar o seu dinheiro e agora necessita conhecer os riscos para estar investindo. Portanto, se prepare para responder como minimizar os riscos nos investimentos em ações. Né? Qual uma das ferramentas, uma das possibilidades de fazer essa minimização? Tá? Então, para isso, uma das possibilidades, para a gente ajudar aqui, é olhar para a teoria do portfólio, né? O modelo de Markovski aqui. Então, ele é um economista americano, né, que pesquisou o comportamento
de investidores e também do mercado de capitais, e ele percebeu que investir em diversos ativos não seria suficiente, né? Fica lá. É preciso que invista em ativos de alta covariância entre si. Então você tem que ter aqueles ativos que têm a covariância. Então você precisa utilizar ou buscar, né, a ferramenta dos métodos quantitativos. Então você pode utilizar como medida de risco a própria variância, né? Automaticamente você tem a variância, você consegue ter o desvio padrão dessa ação, o coeficiente de variação. Então aqueles cálculos da estatística, dos métodos quantitativos, né, é muito útil no mercado de capitais, quando você vai ser ali, por exemplo, né, para você quer fazer uma posição, fazer uma carteira, ficar 1 ou 2 anos, né, você pode fazer essa mescla. Você pode colocar uma ação que tem uma variação grande, mas controlar o seu risco tendo outras ações no seu portfólio com variações ou desvio padrões mais baixos, para você não ter sustos aí caso, por exemplo, venha acontecer uma outra crise dessa, né, ou, por exemplo, que já aconteceu, né, a crise de 2008, né, a greve dos caminhoneiros, que tudo isso impactou na bolsa de uma certa forma, certo? Vamos ao quadro. Então, no mercado de capitais, né, tomam-se as decisões no presente que terão efeitos no futuro. E por isso é um ambiente de incerteza, né? É muito difícil, porque você vai comprar agora, gera uma expectativa na sua cabeça, uma probabilidade de ganho, né? Lá daqui a 1 ano, então daqui a 1 ano a ação vai valorizar 200, 100%, 50%, sei lá, né? Então você vai gerar a sua expectativa. Isso pode se concretizar ou não por N fatores. Por isso que tem o quê? Esses N fatores são os riscos que se tem em toda essa trajetória. Pois o que o investidor toma como base nas suas decisões poderá ocorrer ou não, né? Porque imagina só, se você conseguisse prever certinho, né, o que ia acontecer no futuro, meu Deus, né? Estaria todo mundo rico. Então esses riscos devem ser o quê? Minimizados, reduzidos. E aí você tem N estratégias para fazer isso, né? E uma delas, né, a regra de cabeceira, é a diversificação de seus investimentos. Por isso, de acordo com a teoria de portfólio, devemos sugerir a Márcia que diversifique seus investimentos. Invista em ações, né, de diversas empresas, né, ou as principais de cada setor, por exemplo, né? Se ela quer também ações, mesmo ações de setores diferentes, você tem ações que o pessoal vão chamar as ações, as blue chips, né, e também as small caps, né? Então as blue chips são aquelas empresas mais consolidadas, as empresas mais fortes, e as small caps são aquelas empresas pequenas, né, quase não vistas na bolsa, mas que podem aí ter grandes valorização. Então você pode olhar hoje em empresas small caps que valorizam 3, 4, 5 vezes mais do que essas empresas tradicionais, né? Então isso também acaba, mas também ela tanto valoriza quanto desvaloriza. O risco dessas empresas são maiores quando comparadas às empresas mais tradicionais, as blue chips de fato. Acompanhe comigo no quadro. Bom, escolhendo o que é empresas maiores, né? Então, primeiro, de novo, deve investir em ações de diversas empresas, escolhendo as que apresentam maiores retornos esperados e menores taxas de riscos individualmente. Então, você vai lá, pega, seleciona a empresa, calcula, por exemplo, o desvio padrão, né? Observa aquelas que têm os maiores retornos, né, e os menores desvio padrão. Então isso vai te dar ali uma chance de um maior retorno com o menor risco possível, né? Então o desvio padrão acaba sendo uma ferramenta muito útil quando, né, no que tange aí a redução, a diversificação do portfólio. Então assim, há correlação existentes entre os ativos que, caso forem pequenas ou até mesmo inversa, né, que é aquele caso que eu tinha mencionado, né, vão blindar a carteira de grandes oscilações de mercado e vão reduzir as suas perdas, né? Então, ao mesmo tempo que você tem ali nas grandes oscilações ações tendo tombos muito grandes, você pode ter algum ativo, né, tendo uma valorização muito grande que acaba compensando, né, dependendo, obviamente, do montante que você aplicou em cada um deles.
principalmente em momentos de estresse de mercado, né? Então a gente fala de estresse de mercado, que é o que foi que passou agora, né, com a questão da pandemia. Então você teve uma pandemia, né, pegaram as pessoas de certa forma, principalmente, né, os sardinhas desprevenidos, né, porque as grandes corporações, né, os grandes fundos têm muito mais ferramentas, né, às vezes informações que conseguem antecipar isso daí, né, mas a maioria dos investidores, né, vão olhar lá e vão acabar sendo pegos de surpresas e por isso que é importante, e vai ter prejuízo, mas por isso que é importante a gente ver o quê? Fazer os estudos, por exemplo, das análises técnicas, que vamos abordar ao longo do nosso curso. E ali, porque elas vão dar indicativos de que algo, né, não está legal, por exemplo, numa tendência de alta, ou algo também não vai estar condizente com uma tendência de baixa. E aí pode ser momentos de reversões, né, indicando possíveis reversões de tendência, ou para baixo ou para cima. Então essa análise, esse estudo é muito importante, que nos dá aí, né, algumas possibilidades de ganhos e também uma assertividade maior na tomada de decisão, seja no momento da compra ou seja no momento da venda. Bom, agora nesse momento eu deixo a você aí algum tempinho para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência aqui com alguns recados importantes.
Bom, pessoal, existe muito risco em aplicações em ações. Todo investimento, cara aluno, tem risco, né? Uns em maior grau, outros em menor, tá? O importante é você ter, né, a capacidade de fazer esse gerenciamento de risco, né? Ter as estratégias para minimizar os mesmos, seja diversificando, seja analisando ali as empresas, né, os ativos que têm o menor desvio padrão, né? Mas você tem que ter essas estratégias para tentar se cercar, né, das possibilidades, dos eventuais riscos. Por isso também é importante você analisar a conjuntura econômica, né? Verificar lá, por exemplo, quais são as principais políticas do governo, quais são as tendências, né? Se vai fazer política monetária expansionista, contracionista, se vai reduzir juros ou aumentar os juros. Tudo isso também gera expectativas nos investidores, que vai refletir lá nas variações das ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Vamos agora recapitular a nossa aula para a gente relembrar o que foi visto hoje. Acompanhe comigo no quadro. Então, observamos ou analisamos todo o sistema financeiro nacional, a sua composição, né, os órgãos normativos, os supervisores e os operadores. Né, esse tema é muito importante para você que precisa, ou que vai buscar, ou que sonha em trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, num banco aí. Você vai precisar ter aí alguns certificados. Quem está dentro dos bancos estão sendo obrigados a, né, solicitados a retirar esses certificados. Quem ainda não tem ou vai mandar enviar o seu currículo, é importante que tenham aí esses certificados, que é o CPA 10 e CPA 20, né? E tem bastante, pelo menos quando eu fiz a época da prova, cai muitas questões sobre o sistema financeiro nacional. Tranquilo? Falamos sobre o mercado de capitais, o que é mercado de capitais, né? Apresentamos um pouco da Bolsa de Valores, o passo a passo para um indivíduo ir lá, né, para pesquisar sua corretora, abrir sua conta, fazer o depósito, fazer as suas operações, né? Vimos também a diferença de ações, ordinária, preferencial, uma tem direito a voto, a outra tem direito ao recebimento dos lucros, né? Vimos os tipos de mercado, né? Os mercados à vista, o mercado futuro, onde é negociado as commodities, né? O contrato de trigo ainda não, mas de café, de soja, de milho, né? Do boi gordo, tá? E apresentamos aqui o modelo, né, de minimização de risco, né, onde você vai ter ali a possibilidade de diversificar o seu portfólio, né, investindo em ações que tem ali certa correlação, nula ou correlações até mesmo inversa entre elas, que vai ajudar aí na hora da minimização. Tranquilo? Então é importante que você se aprofunde nesses assuntos, lendo o seu manual, né, e respondendo também lá a atividade do seu fórum. Tranquilo? Então ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.